Salve, salve, galera! Fomos ali rapidão tomar um banho, né, Rogério? É isso aí. Só pra te ver como é rapidão aqui o negócio, né? Aqui é tudo rápido, galera. É isso aí. Vamos lá, galera, pro nosso resumão da nossa aula. Vamos lá, direto ao quadro, sem muitas delongas. Aula 40.2. Rogério do céu, daqui a pouco acaba o ano, Rogério. Acabou o ano, o terceirão já está quase concluindo geografia. Beleza, estamos falando sobre a questão ambiental. Grandes reflexões. Grandes reflexões contemporâneas. Sobre o meio ambiente. Né? E sobre essa crise que vem acontecendo aí há um tempo já, né? Muito bem. E aí nós falamos, Rogério, que em 72 a ONU realizou em Estocolmo, lá na Suécia, a primeira conferência da ONU sobre o homem e o meio ambiente. Então, em 1972, começou a ter de fato, uma preocupação maior com o meio ambiente, Muito bem. com a questão climática, Exato. com a poluição do ar, dos rios, dos oceanos, não é isso? E chamou toda a galera do mundo para conversar sobre isso, não é isso? E até durante a aula nós falamos sobre alguns acontecimentos, né, antes desse período que acabaram comovendo a sociedade internacional a começar a pensar nessa questão do meio ambiente. Beleza, então vamos fazer só um cálculozinho simples? Rogério, olha só. 1750. O que aconteceu, Rogério, 1750? Primeira Revolução Industrial. Isso, aí depois passou lá, ó, 1850. 100 anos, né? 100 anos. 1950. 200 anos. 200 anos. Já em 1950 já estamos na terceira Revolução Industrial. É isso? E aí, ó, só em 1972 começa-se a se reunir aí o mundo através da ONU para ver os problemas do meio ambiente. Já tinha devastado muita coisa. Exatamente. Vamos lá. A crise ambiental contemporânea. O aumento da produção e da exploração dos recursos naturais, impulsionado pela expansão do consumo, pode ser apontado como uma das principais causas do intenso processo de degradação ambiental que se presencia hoje, galera. Rogério, é o seguinte, tu tem celular? Tenho. Teu celular é top das galáxias ou não? Fala a verdade, fala a verdade. Intermediário. Isso, mas tu vai deixar de usar ele só porque lançaram um novo hoje? Não. Nem eu. Temos Nem outras eu. prioridades, né? Temos que ter uma outra prioridade, inclusive ter um nível de consciência. É, claro. Não é isso? Com certeza. Falei durante as aulas, falamos durante a aula, Rogério, que se a gente fosse no lixeiro nos Estados Unidos, a gente pega celular bom, Exato. Usar, a gente pega computador, pega máquina de lavar, ventilador, tudo lá bacana, tudo bonzinho, eles jogam fora mesmo. Eles são altamente consumistas. Se dependesse, lembra da charge que colocamos, se dependesse dos Estados Unidos, teria que ter pelo menos uns 5 mundos de recursos naturais para atender a necessidade de pessoas se o mundo todo fosse de norte-americano. Não é isso? Isso mesmo. Então, vale essa aula para nós fazermos, sim, reflexões sobre como a gente anda consumindo as coisas, se a gente está extravasando, se a gente está desperdiçando, não é isso? Então, é uma questão realmente de consciência. Isso mesmo. Vamos lá? Vamos lá no quadro. Falamos, essa informação que hoje em dia existe uma grande preocupação em torno do meio ambiente e dos impactos negativos da ação do homem sobre ele. Porque a gente já está vivenciando essas consequências a partir das ações do homem sobre o meio. Certo, professor Jorge? Beleza, vamos lá. Falamos sobre desmatamento na Amazônia, que esse desmatamento das últimas décadas é principalmente aqui na Amazônia para a substituição da floresta e criação de pastos e também de lavouras de monoculturas aqui dentro da Amazônia, principalmente da soja. Beleza. Mas, Rogério, a gente pode fazer também uma outra reflexão sobre isso. Vamos lá. Dizendo desmatamento da Amazônia. Exato. Mas houve desmatamento, por exemplo, na Europa? Claro, com certeza. Sim. Exato. Teve desflorestamento na América do Norte? Sem sombra de dúvida. Exatamente. Tem na Ásia? Tem em todo canto do mundo. Todo canto do mundo tem. Todo canto do mundo tem. Principalmente quando a gente fala hoje dessas nações mais desenvolvidas, certamente a sua
floresta original é bem menor se comparado, por exemplo, com a floresta amazônica, porque esse pessoal iniciaram seu processo de industrialização lá no século XVIII. Exatamente. Então é muito tempo devastando o espaço, né, o meio natural, e hoje ele já não tem quase floresta. Exatamente. Rogério, tu lembra que falamos de uma música? Nossos alunos vão pesquisar O Progresso, de Roberto Carlos. Muito uma bem. Excelente música para fazer uma reflexão, é uma música Verdade. muito linda. Declamei um pedaço, né, durante a aula e continuo falando dela agora. Tem uma parte que diz assim, ó, estamos falando da Amazônia, devastação, e eu falei que Europa devasta, África devasta, Ásia, América, país do mundo inteiro. Por que os olhos estão para a Amazônia? Porque ela é gigantesca. Exato. Ela é gigantesca e estamos passando pelo processo da fronteira agrícola. É isso? Muito bem. Há muito tempo, então, a devastação continua. Isso é preocupante. E falamos também da importância que a Amazônia tem, não só para o Brasil, mas para o mundo. Então, todos estão de olho na Amazônia. E aí, tem gente que tem um discurso assim, por exemplo, eles já devastaram deles mesmo, por que a gente não pode devastar? Não, não é por aí. Exato. É consciência. Eu falei para os alunos que nós estamos na nossa casa, no nosso planeta Terra. Não temos outro planeta. Só temos ele, né? Só temos eles. Verdade. Entendeu? Só temos ele. Então tem uma parte da música que fala assim, Rogério, não sou contra o progresso, mas apelo para o bom senso. Um erro não conserta o outro. É isso que eu penso. Exato. Então, legal, né? Com certeza. Muito bacana essa reflexão. Exatamente. Exato. Vamos lá no quadro, vamos lá, sem mais delongas. E Rogério, rapaz, falamos já conhece a música do Roberto, né? Próxima vez... se amarrei. Próxima vez ele vai cantar, galera. Degradação dos solos e as consequências aí. Isso, aí nós falamos, Rogério, que você explicou muito bem do surgimento das vossorocas. Não vai mais ter floresta em cima desse solo e vai ter o contato direto da água com o solo. Exato. E ela vai escoar e não vai mais ter as raízes para segurar aquela terra e ela vai levar essa terra misturada com essa água para as partes mais baixas, que pode ser um rio. Exato. E esse rio pode estar sofrendo assoreamento. Exato. E é justamente esse solo que fica embaixo dele até ele ficar quase que sumindo. Muito bem, vai perdendo a profundidade. Vai perdendo a profundidade. Deslizamento das encostas, por causa de que também tiram a vegetação para fazer casas. E aí, se é uma área de declive, choveu, meu amigo, a terra vai descer. É isso, Rogério? Muito bem. Exatamente também, obviamente, essa retirada dessa vegetação pode ser, principalmente em áreas do semideserto, como o Caatinga, por exemplo, certo. No Nordeste brasileiro, vai passar por um processo de desertificação. Exato. A própria Amazônia tem lugares que passam por esse processo de desertificação, né, Rogério? Por exemplo, uma área que tem gado, com o tempo ela fica uma área compactada. O bichinho é pesado, né? Exato, e se parar ali o nível de chuva, pode comprometer o desenvolvimento de novas espécies naquela localidade e tornar-se uma área desértica. Falamos sobre a erosão, tá aqui Vossoroca, né, que é ocasionado pela chuva, erosão pluvial. Durante a aula também falamos sobre a poluição do oceano, que é afetado hoje pelo lixo, pelo esgoto e também pelo petróleo, que falei na aula para vocês, que essa contaminação do acidente de petróleo no oceano, no mar, é chamada aí de maré negra. Beleza. Certo? Fica aí com a sua atividade, daqui a pouco a gente volta para corrigir. É isso aí, valeu. Até mais. Fala, galera! Fizeram atividade aí, tudo de boa, tudo tranquilão, suave na nave. Suave, favorável, tranquilo, favorável, tudo tá de boa. Exatamente. É um assunto moderno, é um assunto, inclusive, que falamos durante a aula, em outros momentos também, que faz parte da própria localidade onde nossos alunos estão. Eles veem isso acontecer de perto, Rogério. Com certeza. O nosso aluno é aluno do campo. Muito bem. Então, eles veem a floresta queimando, eles veem bichos mortos, eles veem a devastação, mas, como se diz, né? A fronteira agrícola vai avançando na floresta e as pessoas querem plantar, querem criar os seus animais, não é isso? O que a gente precisava era que o governo pudesse fazer alguns meios ou medidas políticas para
providenciar que seja menor esse impacto. Muito bem. É isso? Aproveitar, Exato. por exemplo, terras que já estão aí devolutas e já devastadas. Muito É bem. isso? Exato. Beleza, vamos lá, galera. Vamos ver se você acertou aí as atividades. De sala, momento da resolução. Vamos lá. Questão... Os princípios ecológicos, como a conservação ambiental e o manejo cuidadoso dos recursos naturais, continuam sendo básicos para a reprodução das sociedades. Assinale a alternativa que apresenta a conceituação mais abrangente para a conservação ambiental. Olha só, ele quer a alternativa que apresente a conceituação mais abrangente. O que é abrangente, Rogério? É mais amplo, né? É isso? Com certeza. Uma coisa mais genérica, né? Muito bem. Beleza, vamos lá. A luta contra a poluição gerada pela industrialização com vistas à substituição de importações. B. A proteção ao verde independentemente da realidade social existente. C. A garantia de sustentação das atividades econômicas baseada na criação e venda de equipamentos antipoluição. D. A busca de uma relação harmoniosa dos homens com a natureza. Poderia ser só homem, né? Uhum. A relação harmoniosa do homem com a natureza e entre si mesmos. E letra E. A tentativa de redefinição das políticas industriais fortemente concentradoras de capital e renda. E aí, Rogério? Tranquilo. Questão de fácil entendimento, que vem um pequeno texto base ali, né? Que dá para poder chegar nessa resposta tranquilamente. Quando fala aí, ó, assinale a alternativa que apresenta conceituação mais abrangente para a conservação. Então, aquilo que está mais, vamos colocar, rico, né, em detalhes para a questão da conservação ambiental. E com certeza o nosso querido aluno conseguiu detectar e ele sabe que é o homem, né? É o homem que destrói a natureza, é essa ação antrópica. Muito bem. E a gente precisa buscar realmente essa relação mais harmoniosa entre homem e natureza. Com certeza, porque essa conservação, em maior grau ou menor, depende aí principalmente do homem. Exatamente. Porque o homem ele devasta para produzir alguma coisa, é isso? Para tirar algum tipo de proveito. Então a gente poderia dizer que isso aqui seria o mesmo que desenvolvimento sustentável. Com certeza. É isso, Rogério? Exato. Beleza? Beleza. Mais alguma coisa, garoto? Tranquilo. Fechou. Vamos lá para a segunda. Questão 2. Preservar a biodiversidade é condição básica para manter um ambiente sadio no planeta. Essa frase é uma preocupação. Alternativa A. Mundial, porque espécies levaram milhões de anos para se constituir e podem desaparecer em poucas décadas no mundo se o desmatamento e a poluição indiscriminados tiverem continuidade. B. Mundial, porque o desaparecimento das espécies de animais de porte médio e grandes pode ser responsável por problemas alimentares e aumento de pragas pela ruptura da cadeia alimentar. A C. Apenas para os países da Europa e dos Estados Unidos, que por terem sido industrializados há muito tempo, destruíram quase totalmente as suas florestas temperadas e frias. D. Apenas para os países que se organizaram politicamente em áreas áridas ou semiáridas, como Namíbia, e que dependem do pouco que resta de seus ecossistemas. E aí, apenas para os países que têm uma tecnologia altamente desenvolvida e que precisam dos organismos vivos, fonte original dos princípios ativos. Essa questão ela é interessante, Rogério, porque a gente falou para o aluno sempre desconfiar das palavras apenas. Apenas, aí né? Tem vários apenas. Ó, isso aqui, ó, apenas, então quer dizer que está excluindo outras coisas. Com certeza. Nós estamos falando de uma coisa mais generalizada. Mais abrangente. Mais abrangente, olha só. Muito bem, ó. A questão fala, ó, preservar a biodiversidade é condição básica para manter um ambiente sadio, onde? No planeta, é genérico. Com certeza. É isso? Então Muito não bem. É apenas, não, está tudo junto e misturado. Com certeza. É isso? Então, com certeza, o aluno conseguiu ver. Se é planeta, é mundial. Mundial. É mundial. E são várias ações, né? Uhum. Não é uma isoladamente. Exatamente. E aí ele
pela palavra-chave planeta estar ligada a mundial, ele já só tinha duas alternativas para acertar. A ou B. Não é isso? Muito bem. Beleza. Então, vai ser a letra A. A espécies levaram milhões de anos para se constituir, podem desaparecer em poucas décadas no mundo, se o desmatamento e a poluição indiscriminados tiverem continuidade. Muito bem. Vamos lá? Questão de Enem. Se liga no Enem. 3. Um dos principais objetivos de se dar continuidade às pesquisas em erosão dos solos é o de procurar resolver os problemas oriundos desse processo, que, em última análise, gera uma série de impactos ambientais. Além disso, para a adoção de técnicas de conservação dos solos, é preciso conhecer como a água executa seu trabalho de remoção, transporte e deposição de sedimentos. A erosão causa quase sempre uma série de problemas ambientais em nível local ou até mesmo em grandes áreas. Em nível local, poderia dizer assim também, ou mesmo regional e global. Exato. Né? Poderia estar escrito assim também, né? Com certeza. Beleza. Vamos para a questão. A preservação do solo, principalmente em áreas de encostas, olha aí, Rogério. Falamos durante a aula. Isso. Pode ser uma solução para evitar catástrofes em função da intensidade de fluxo hídrico, chuva. Muito bem. A prática humana que segue no caminho contrário a essa solução é, olha só, esta questão ela é capciosa. Com certeza. Ela é uma questão que quer pegar os menos atenciosos. Muito bem. Não é isso, Rogério? Exato. Olha só, um caminho contrário à preservação do solo. Não é isso? Exato. Qual é a prática que se segue esse caminho contrário? A aração? B, o terraceamento? C, a cobertura vegetal? D, a drenagem? Ou letra E, o desmatamento? Tranquilo. Rogério, se é para preservar o solo, tem uma encosta, para manter essa terra aqui para a chuva não levar quando ela cai, tem que ter o quê? Vegetação. Olha aí, vamos desenhar as arvorezinhas. Olha as árvores aí, ó. As pessoas tiram a árvore para fazer casas nas encostas e aí tem aqueles problemas absurdos de tragédia, né? De terra. De catástrofes aqui. Ó. Muito bem. Quando tira e Exato. coloca casas, né? Muito bem. Moram aí, é uma bomba relógio. Exato. É uma questão de tempo. Com certeza. É isso? Muito bem. Então, o único caminho contrário aí é o desmatamento. Beleza. Porque com o desmatamento a gente não vai conseguir preservar essa área. 4. O homem construiu sua história por meio do constante processo de ocupação e transformação do espaço natural. Na verdade, o que variou nos diversos momentos da experiência humana foi a intensidade dessa exploração. Uma das consequências que pode ser atribuída à crescente intensificação da exploração de recursos naturais, facilitada pelo desenvolvimento tecnológico ao longo da história, é A diminuição do comércio entre países e regiões que se tornaram autossuficientes na produção de bens e serviços? B. A ocorrência de desastres ambientais de grandes proporções, como no caso de derramamento de óleo por navios petroleiros. C. A melhora generalizada das condições de vida da população mundial a partir da eliminação das desigualdades econômicas na atualidade? O desmatamento que eliminou grandes extensões de diversos biomas improdutivos, cujas áreas passaram a ser ocupadas por centros industriais modernos. Letra E. O aumento demográfico mundial, sobretudo nos países mais desenvolvidos. Rogério, nosso aluno não cai nessa pegadinha não, né? O aumento demográfico, sobretudo nos países mais desenvolvidos. Lá está tendo falta de gente, a gente já falou várias vezes, que está envelhecendo. Certo. Pessoas da América Latina vão para lá trabalhar, fazer o trabalho que eles não querem, né? Exato. Uma questão tranquila, né? Olha só, a D. Desmatamento. Biomas improdutivos. Olha só que absurdo. Eu fiquei com raiva dessa opção D, Rogério. E tu? Também, com certeza.
Então, vamos marcar aí a correta logo, hein? Que é a ocorrência de desastres ambientais de grandes proporções, como no caso de derramamento de óleo por navios petroleiros, que a gente falou que isso é chamado, nos conceitos de estudo de impactos ambientais, maré negra. Maré negra, exatamente. Certo? Era o que tínhamos para o momento, meus queridos alunos. Até a próxima. Valeu. Tchau. Grande abraço.